dia, o Band Empresarial está no ar e hoje é um Band Empresarial, digamos que super especial. A gente tem a honra de receber Jorge Garziera, ele que a gente pode, digamos, que deu pontapé na vitinicultura lá na região de São Francisco, levando aí uvas, a produção de vinhos, e hoje o grupo se expandiu e inclusive deu um passo muito importante esse ano, que foi a produção de espumantes sem álcool e produtos também com baixo teor alcoólico. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. De cara, eu quero agradecer ao senhor, claro, por nos receber e por dividir essa experiência com a gente. Então, bom dia, prazer é meu estar passando para meus queridos amigos ouvintes e queridos amigos baianos 50 anos de uma vida dedicada a uma paixão, a paixão da uva, do vinho, a paixão vitivinícola no Vale de São Francisco. E eu posso afirmar a vocês todos que estão ouvindo que o Vale de São Francisco, que o Nordeste é de Deus, é aqui que a gente consegue fazer todos os dias uvas, vinhos, frisantes, espumantes, chopes de vinho. É o único lugar do mundo que a gente consegue produzir uvas e vinhos todos os dias do ano. E olha, eu conheço o mundo do vinho. Eu fui professor em Bento Gonçalves, na Escola de Viticultura e Enologia, me especializei em Mendoza, na Argentina. Eu posso afirmar a vocês que nem lá no Polo Norte ou no Polo Sul, quando eu falo da Califórnia, eu falo de Nova York, da França, da Itália, Portugal, Espanha, falo embaixo Chile, Argentina, Brasil, Sul, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, esses dois, nós estamos no meio. E nós, como não temos frio, e a gente domina totalmente a planta, a tecnologia da planta, com o ato da irrigação, da fertilização, né? E com o ciclo vegetativo que a gente também inicia com a poda e termina com a colheita. Então, em suma, para concluir, a gente tem uvas todos os dias do ano, porque todos os dias do ano a gente poda e todos os dias do ano a gente colhe. É de Deus, é o único lugar do mundo que se faz isso. Por isso que é muito prazeroso falar para todos nós nordestinos que a gente valorize, que a gente possa vender esse potencial, ser bairrista ao extremo e falar alto que aqui é o lugar de se morar, de se viver, de ganhar dinheiro, de ser feliz. Isso é fácil. E então, nós que moramos no Vale de São Francisco, a gente convida a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que nas oportunidades que tiverem, possam ir no Vale de São Francisco, fica pertinho aqui de Salvador, 500 quilômetros. A gente vai ter um evento grande agora em outubro, de 9 a 12 de outubro, uma festa grandiosa, uma feira grandiosa, onde a gente busca vender todos esses potenciais que o Nordeste, que o Vale tem, de tal forma que a gente possa, fundamentalmente, valorizar os produtos da gente, ganhar dinheiro, plantar mais, gerar mais emprego, ser feliz. Jorge, para você estar me falando tudo isso com esse brilho no olhar, é porque teve um início. E me corrija se eu estiver errada, isso se deu em 1975. Como foi que deu esse start que falou, poxa, é aqui que eu vou produzir? Na vida, todo mundo tem a sua história. Eu tive a minha. A minha paixão, meu avô veio da Itália, meu pai já nasceu no Brasil. Nós já trabalhávamos desde criança nos pareirais, nos vinhedos da nossa casa. Aí eu fui estudar enologia em Bento Gonçalves. E teve uma oportunidade, eu me formei em 73, 72 me formei, aí eu fiz alguns cursos a mais em Mendoza, na Argentina. Lá o que acontece? Lá não chove também, mas tem água do degelo das montanhas, dos Andes. E aí eu tive uma pequena experiência de irrigação. Você aproveitava o degelo dos Andes,
formavam os rios, os canais, e dessa água você buscava fazer a irrigação das plantas. Eu tive um pouco essa visão. Mas voltando, eu lecionei depois técnica de laboratório, quando eu me formei no colégio que eu estudei. E numa sexta-feira eu esqueci de... Eu disse, mãe, eu acho que eu não desliguei o gás do laboratório. Eu morava a 5 quilômetros perto, voltei para o colégio. Quando eu voltei para o colégio, graças a Deus estava o gás fechado. Quando eu estou fechando, achar a porta do colégio, apareceu um Opala Commodoro preto, buzinando. Papà, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Sì, tutto bene. Zé qua che tosati, que sa de uva, sa de vinho. Então, era um empresário italiano, franco-pérsico, que foi receber um título de cidadão Bento Gonçalvense naquela oportunidade. E ao passar na frente da escola que eu estudei, estava escrito Colégio de Viticultura e Enologia. Aí ele pediu para o motorista parar, foi na escola. Quando eu estou saindo da escola, abri o vidro do carro e me disse, aqui que faz gente que estuda uva? Sim, aqui. Não, porque eu comprei uma terra no Nordeste, eu não gosto de pagar imposto, eu quero plantar uva, porque eu li num livro Uvas para o Brasil, 1947, já tinha alguns experimentos de uva, a Cinzano plantava uva em floresta. Aí eu queria uma pessoa que entendesse, eu. Bora, suba aqui. Subi no carro, fui na Varig, comprei a passagem e estou aqui. Assim começou a viticultura. Eu vim conhecer, passei uma temporada, fui, voltei. Quando, em definitivo, em 1978, eu vim para ficar, para morar, tinha acabado a faculdade lá no Sul. Aí voltei para cá e trouxe vários colegas. Eu trouxe, na minha jornada, nesses 30 anos, digamos assim, de labuta, mais de 50 gaúchos técnicos agrícolas, técnicos enólogos e tal, que à medida que a gente ia crescendo, necessitava de pessoas, mais pessoas. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu sigo como ninguém, que é o seguinte, que é, se você quiser crescer, se você quiser ser bom, ser melhor, te junte com pessoas melhores do que você, principalmente nas áreas que você não apita, digamos assim. Mas a grandeza foi muitas proporções que você sozinho não conseguiria. E aí, a vitivinicultura, a uva de vinho, ela gera muito emprego, gera 5 pessoas por hectare em média. Eu comecei a crescer, eu não era o dono, eu era o gerente. E seu Franco crescendo. Como não tinha gente, não tinha condições, não tinha casa, não tinha escola, não tinha saúde, não tinha nada, e eu ia fazendo, construindo casa, fiz campo de futebol, iluminei, fiz igreja, fiz escola, fiz ambulatório médico, fui fazendo uma cidadezinha dentro da fazenda. Um dia, seu Franco me disse, Jorge, cara, eu vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para fazer isso não, viu? Isso aí quem tem que fazer é o Estado. Eu digo, tá certo, tá, mas eu preciso de gente para trabalhar. Eu passava os finais de semana buscando gente no Ceará, na Bahia, em todo lugar ali nas regiões vizinhas da gente, para atraí-los. Só que como eles vinham, era o meu pau de arara na época, morava debaixo de lonas, de árvores e tal, e quando eu recebia o salário, eu voltava para casa para deixar o dinheiro para a família. A gente foi fazendo casinhas, e hoje criamos uma cidade ali de um caminhão de casinhas, tá? Mas foi assim, e aí a gente resolveu ser político. A gente foi prefeito e vice-prefeito em Santa Maria de Boa Vista, a cidade mãe de Lagoa Grande hoje. E aí, mais do que nunca, em função das demandas das pessoas que vinham diariamente na prefeitura pedir emprego, eu digo, vou quebrar a prefeitura se eu ficar dando emprego, né? Mas peraí, a uva dá muito emprego, vamos plantar uva? Não, mas a prefeitura não pode plantar uva. Então, o que eu fiz? Eu fiz fotos lindas, maravilhosas de uvas, de tudo que tínhamos. Eu digo, eu vou oferecer para o mundo, para os meus amigos, chamá-los, trazê-los, atraí-los,
dizendo assim, ó, quer ganhar dinheiro? Aqui assim, 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 assado. Aí eu peguei, a maioria da parentada minha lá no Rio Grande do Sul, Amiolo, Lovara, Valduga, todo mundo do vinho, de lá da região do Vale dos Vinhedos, tal, são tudo parentes, meus parentes. Aí trouxe eles para cá, eu levei eles para Recife, no Palácio do Campo das Princesas, o governador era Jarbas. E aí combinei tudo com eles, ó, eles vão investir lá, vão gerar emprego, vão investir 100 milhões. Agora só o fazem se o senhor fizer um para um. Da atividade privada e um do senhor. Para fazer estrada, para fazer segurança, para fazer escola, para fazer saúde, para fazer casa popular, para fazer tudo um pouquinho. E assim foi o meu primeiro governo de Lagoa Grande. Eu fui vice-prefeito, depois prefeito de Santa Maria de Boa Vista, emancipei Lagoa Grande, primeiro e segundo prefeito, depois tive um gerente meu, depois eu tive a minha mulher e depois agora a minha filha Catarina. São 30 anos de vitivinicultura dentro da gente, no sangue da gente, e hoje é uma realidade. Lagoa Grande é um município que tem um potencial enorme, já somos a segunda região vitivinícola do Brasil, em vinhos finos. Nós já produzimos ali na região ao redor de 50 milhões de litros de vinhos finos, vinhos sucos, frisantes, espumantes. Eu acho que agora estamos avançando fortemente na questão do turismo. Que a região, deixa eu dizer para ti uma coisa, ó. Diga. No mundo, todas as regiões vitivinícolas do mundo são as regiões, vamos dizer assim, simplificar, mais ricas, mais ébrias, mais férteis, mais alegres, mais felizes, aonde se come, se bebe bem, onde tem emprego para todo mundo vive na emoção, parece que todo mundo fica ébrio, fica se amando, apaixonados. Essa é a verdade. É o que o vinho faz um pouquinho. E todo mundo, quando você capta a questão do turismo, tu não quer passar vergonha. Tu faz as coisas bonitinhas, tu te aperfeiçoa, tu estuda, tu trabalha, tu não busca não ter sujeira onde passam os visitantes. As pessoas buscam se aperfeiçoar, porque o tiro pode ser pela culatra. Se você não bem receber, é ruim, o cara vai chegar lá fora e vai falar mal. Né? Então é isso aí mais ou menos. Então agora a gente está adentrando nesse mundo do turismo, estamos buscando escolas, escolas do Senac, do Senai, do Sebrae, os S's estão conosco. A gente quer ver se pelo menos 1.500 pessoas por ano a gente aperfeiçoa toda essa cadeia gastronômica, essa cadeia de bem receber as pessoas. É mais uma vida. Tenho 50 anos de Nordeste, né? Sim. Eu acho que com as tecnologias, com as coisas, avançam mais depressa agora. Quero crer que nesses 10, 15, 20 anos próximos a gente começa a realmente ser feliz na plenitude, antes que Deus me chame, né? Eu quero ver, né? Tá longe ainda, tá longe. Eu quero ver acontecer. É um prazer para quem está sentando agora no sofá, estar aqui com o Jorge, ele que de fato abriu as portas na região de São Francisco para a vitivinicultura. Para vocês entenderem um pouquinho os termos, dois altos aqui. Viti é uva. Viti é uva e vitivinicultura é uva vinífera. Porque assim, a viticultura, tu podia falar de uvas de mesa, uvinatura, Sim. que é a uva que a gente tem para comer, para chupar, normal, né? Sim. Com sementes e sem semente. Sim. E a uva vinífera fina, ela é uma variedade europeia. Sim. Tipo assim, Shiraz, Cabernet, Merlot, Tannat, Chardonnay, Riesling, 150 variedades de uva. Misericórdia. Misericórdia. Depois de 2 taças o cara fica bêbado e não fala mais nada, tá? Mas assim, e você sabia que o vinho é um ser vivo? O vinho é um ser vivo, ele só não sabe falar, mas ele demonstra. Como é um ser vivo, ele respira. O que aconteceu? Houve uma mudança de cultura ao longo do tempo
que lá de trás, nos tempos de guerra, não tinha consumidores para os vinhos prontos. Aí tinha que guardar. Guarda onde? Lá na época não tinha aço inoxidável, que é os tanques, as piletas, tal, nem concreto, tinha madeira. Aí fazia as pipas de madeira e o vinho lá dentro, com o fenômeno de osmose na madeira, respirando, transpirando, ele adquiria o gosto da madeira onde ele estava envelhecido. A madeira lá de trás que tinha era carvalho, então por isso o gosto de carvalho. O fato dele respirar e transpirar e permanecer muito tempo na madeira, ele adquire um gosto muito forte da madeira, que você chega a pensar assim, peraí, é vinho de madeira ou é vinho de uva? Em outras palavras. É óbvio que não, eu estou falando para encurtar, tá, a conversa. Mas, quando você dorme, você quer dormir numa cama boa, ar-condicionado, uma coberta, tudo bonitinho. O vinho também, ele não é besta, tá? Então, depende da variedade de uva, a questão dos... Como é que é feito o vinho? Você pega a uva, desengaça, esmaga, aí começa o processo de fermentação natural. Já tem o fermento, não precisa botar o fermento de pão para fermentar, já tem dentro da uva. E ele vai ficando o vinho quando ele transforma o açúcar em álcool. Vai desprendendo o gás carbônico e a cada 17 gramas de açúcar origina um grau de álcool. Então, se você quiser um vinho mais alto de álcool, você tem que deixar maturar a uva, obter mais açúcar, que quando vai transformar, 17 dá 1, 34 dá 2, e aí segue a cadeia. Então é assim que você faz o vinho. Quando você quer um vinho suave, você não deixa fermentar todo o açúcar, você paralisa a fermentação. Não, eu quero um vinho com docinho. Aí você dá um choque térmico de frio, você elimina, você mata os fermentos. Depois você filtra, centrifuga, faz uma colagem, aí você engarrafa. Pode ser assim também, o vinho suave. A maioria das pessoas botam açúcar de cana para ficar suave, que não é o correto, digamos assim. Então esse processo do vinho, ele é muito natural, basta você ter o entendimento de perceber a matéria-prima que tu tens e que produto você deseja. Ah, eu quero um frisante, que está na moda, o nosso, Rio Vale, tá? Que está na moda. Como é que a gente faz? A gente pega a uva, eu preciso de 7 graus de álcool, 7 vezes 17, 100 e poucos graus de açúcar. E o restante fica acidez, não maturou toda a uva. Fica acidez que precisa ter acidez, porque senão ele fica chato, enjoado. E aí você pega a uva, desengaça, esmaga, e aí começa a fermentação. Só que no frisante, o que a gente faz? A gente fermenta nos tonéis que se chama autoclave, são uma parede grossa de aço inox que retém o gás carbônico oriundo da fermentação. Ele não vai para fora, ele fica numa fermentação muito lenta, porque a gente controla pela temperatura baixa. Então fermenta muito lentamente e vai armazenando aquele gás. Quando você tomar um frisante Rio Vale, no caso, aí você está sabendo que é um produto totalmente natural. Até o gás carbônico, que a maioria das empresas aplica o gás carbônico de fora. Por quê? Porque eles não têm uva todos os dias do ano. E o frisante, obrigatoriamente, tu tem que sair de uva, e não de vinho, ou não de um ano de colheita. Nas regiões outras do mundo, só tem uma safra por ano. Você pode fazer do jeito que a gente faz, só durante 2 meses. No decorrer do ano, não. Por isso que eu disse no começo, cara, Deus é brasileiro, Deus é nordestino, não tem para ninguém. Também tem desconfio. Só agora, sabe o que é que muitas vezes me dói um pouquinho? A gente não valoriza as coisas da gente. A gente só valoriza os vinhos italianos, franceses, portugueses, argentinos, chilenos, que são importados. Então, assim, para a gente poder fazer essas defesas todas, por isso que a gente então está saindo um pouquinho do puleiro da gente, divulgando um pouquinho, de tal forma que a gente possa
fazer com que as pessoas gostem, óbvio, mas tem que provar. É caro. Hoje eu dizia assim, ó, eu acho que dá para fazer vinho, eu acho que dá para vender vinho, mas difícil é vender. Muito mais difícil vender do que você produzir. É mesmo? É assim. É porque precisaria ter uma Band para ajudar também, né? Então já não precisa mais, porque já tem. Pronto. Os pagamentos serão em vinhos e espumantes. A gente está aqui com o Jorge, ele que, vamos dizer, que levou essa cultura do vinho, da uva lá para a região de São Francisco. Vocês já devem ter experimentado, com certeza, algum produto do Rio Valley, que na verdade é um produto, um segmento do grupo Verano Brasil. Então ele é o fundador desse grupo e é nordestino. Claro que a gente sempre gosta de trazer empresas, tudo que fomenta aqui o nosso Nordeste. E antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar, quando foi que Jorge, diante dessa história toda, se deu conta que o grupo estava crescendo, estava se desenvolvendo como deveria? Fundamentalmente, eu gosto de aproveitar as oportunidades, né? Não gosto, eu fico com a sensação de tempo perdido quando eu não faço nada. E os cavalos selados que vão aparecendo ao longo da vida da gente. Aquela região, ela foi... nós iniciamos durante 20, 25, 30 anos, ficamos com uvas de mesa. Exportação, dólar, ganhava-se muito dinheiro. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de escolher quando é que eu quero uva, quando eu preciso de uva. Quando? Quando dá dinheiro, quando o mercado está comprador. Quando é que ele está comprador? Quando não tem no mercado. É a lei da oferta e da procura, é a lei da vida, a lei natural. Então nós sabemos que os mercados europeus lá do norte, o norte-americano, agora está chato, né? O nosso presidente dos Estados Unidos tá que tá. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai perceber a burrada que ele está dando. Mas como eu posso fazer uva, por exemplo, Chile, Argentina, Rio Grande do Sul, São Paulo, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, eles produzem janeiro, fevereiro, pouquinho de março. Lá em cima, nas Europas da vida, eles produzem quando? Agosto, setembro e outubro. Então tem duas janelas que falta uva no mundo. Quando é que a gente busca podar para colher a uva? Exatamente nos dois períodos, nas duas janelas que não tem uva, nem no trópico norte, nem no trópico sul. Porque a uva, ela duplica, triplica de preço. Então se viveu muito, muito tempo com uvas de mesa sempre. Não compensava fazer vinho. Por isso que demorou um pouquinho o processo vitivinífero. Porque a viabilidade econômica dos negócios. Fazer poesia tem hora, tem que ganhar dinheiro. Então assim, por que eu vou fazer uva de vinho se a uva de mesa dá 2 vezes mais dinheiro? É o mesmo trabalho, o mesmo investimento, o mesmo custeio, o mesmo funcionário. Não tem para quê. Mas as paixões também tem que contar um pouquinho na vida. Nem só de dinheiro, nem só de mundo europeu, digamos assim, se vive. E aí, com devagar, a gente foi pesquisando variedades de uvas vitiviníferas e aí está o segredo do negócio. Agora sim, depois dessa conversa toda, eu vou ter que dar uma pausa agora para o intervalo, mas não vou tomar um golinho de água, não. Eu vou experimentar algum frisante ou vinho que tem ali, que eu não tenho experimentado, mas daqui a pouquinho eu volto, porque a gente vai saber muito mais da história desse cara aqui, que não é um cara simples não, minha gente. Ele levou, de fato, a cultura da uva, inclusive a produção dos vinhos para a região do Vale do São Francisco, e segue sendo um exemplo para a nossa região Nordeste, quiçá do Brasil. Então, fica aí um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial. A gente já bateu vários papos aqui e eu quero trazer para vocês todo esse conhecimento de Jorge Gazieira, ele que é o fundador do Grupo Verano Brasil, e um dos produtos que é super conhecido, que com certeza você já viu por aí ou já consumiu por aí, que é o Rio Valley. São vinhos frisantes, espumantes,
A gente vai seguir acompanhando. E agora, espumante 0 grau. Eu ia fazer um suspense, mas ele já se adiantou. Lançamos agora. Isso. E tá que até a mim me impressionou. Eu disse, a gente vai ter que investir mais nesse projeto aí. Porque, assim, é fruto de uma pesquisa que a gente tem feito. Claro que a gente já viu, já ouviu, já falou, tudo se copia nesse mundo, né? Mas, assim, como a gente tem essa condição de ter uva todos os dias do ano, então eu posso fazer 0 grau todos os dias do ano. É aquilo que te falei. Nos outros lugares do mundo, para fazer 0 grau, tu tem que pegar a uva e guardar a uva. Tu guarda onde? Em câmara fria. Olha o custo de guardar uma uva em câmara fria. A minha câmara fria é o pareiral. Sim. Eu programo o pareiral para ter uva todos os dias, em todo dia eu posso fazer isso. Nas outras regiões do mundo, não. Para você armazenar, guardar uva sã, tem que ter uma tecnologia, atmosfera controlada, não é fácil assim, não. Então, esse produto 0 grau, uma tendência, né? A gente conseguiu com o frisante, baixamos os graus alcoólicos, 7. Nós lançamos também um demi-seco, nós lançamos um prosecco, também algumas variedades também que tá na moda, digamos assim. E a gente conseguiu efetivamente porque os crentes não tomam álcool. É uma alternativa para eles, né? Assim como os sucos de uva. A gente produz hoje 29 marcas de suco. Nós temos no mercado, porque a gente produz, nós terceirizamos marcas, sucos e tal, né? Então, o suco não tem álcool. Então, a gente atinge metade dos brasileiros, praticamente, que tem a vontade de tomar vinho, tomar suco de uva. E o 0 grau espumante, então, habilitou as pessoas que gostam e que podem, porque também custa, né? Isso tudo a gente deu uma atenção especial e, felizmente, parece que acertamos. De vez em quando é bom acertar uma, né? De vez em quando é bom, né? Agora sim, se vocês chegaram nesse patamar é porque vocês já têm uma produção robusta. E essa produção chega em torno de 21 milhões de quilos de uva processados por ano. Mas para isso acontecer, principalmente na atualidade, é preciso de inovação. É preciso também estar mais aberto às tecnologias e tudo mais. Como é que vocês utilizam essa inovação, essa tecnologia, para de fato continuar o desenvolvimento da marca? Então, você vê, a gente faz 21, fez ano passado. Esse ano eu quero 30 milhões de quilos de uva para fazer 1 litro de vinho, de suco, de mosto, de espumante, de champanhe, de tudo que tu imagina, precisa 1,30 kg de uva para originar. Então, se eu for querer 20 milhões de litros de vinho, ou suco, ou líquidos, eu preciso de 30 milhões de quilos. Além dos nossos vinhedos, nossos pareirais, que nós temos 400 hectares. 400 hectares vezes 2,5 safras por ano dá 1.000 hectares. 1.000 hectares vezes 30 mil quilos por hectare dá 30 milhões de quilos. 30 milhões de quilos dá 20 milhões, tá? Só que nós vivemos eternamente plantando, renovando. Você me pergunta, Jorge, a vida útil da planta quantos anos vive? Eu vou dizer para ti, 10 anos. 25, 2,5 safras, 25. 10 anos. Então, e normalmente é uma linha de produção, 10% ao ano, eu corto fora o pareiral mais velho que menos produz e renovo. Então, na realidade, eu tenho sempre... Ah, Jorge, mas você plantando hoje, quando é que começa a produzir? Ah, começa a produzir com 14, 16, 18 meses. Primeira safra, segunda safra, terceira safra, quarta safra, normaliza e aí vai até a 25ª safra. Mas isso, sim, você falou, é fruto de pesquisa, mas bote pesquisa nisso, tá? Por quê? Vocês têm solos diferentes, você tem irrigação, e se o solo é diferente, tu tem a irrigação diferente. Aí tu tem um tal de porta-enxerto, um cavalo, que você enxerta a variedade de uva que você deseja em cima de um cavalo, que ele é altamente resistente à impropriedade dos solos. Sim. Solos arenosos, argilosos, pedregosos, você tem um porta-enxerto ideal para esse tipo de solo. E em cima dele que você enxerta a variedade de uva que tu deseja. Uva de mesa, uva de vinho, uva de suco,
tinta, branca, azul, amarela, presentes as variedades de uva que se tem. Então tudo isso, lá atrás, quando eu cheguei lá, em 78, quando eu fui em definitivo, eu levei 30 variedades de uvas vitiviníferas. Eu dizia, bom, eu vou testar, não sei qual vai dar, o que vai dar. Mas a ideia no início era, vai dar uva, produção, mas não necessariamente quantitativo de uva, é qualidade de vinho ou de suco. Muitas vezes você é surpreso, produz pra caramba, quando você vai vinificar, o vinho não é legal. Mas por que não é legal? Mas porque talvez eu não vinifiquei bem. O que faltou? Eu acompanhei a temperatura, fermentou em temperatura mais alta do que devia, e aí os maus fermentos tomaram conta dos bons. Não tínhamos isso tudo. Não tinha uma literatura, não tinha nada que falava de vitivinicultura de clima tropical. Tudo eu acho, vamos ver, quem sabe, faz assim. Tu fazia, mas tu perdia a história. A gente não sabe pesquisar, é olhômetro, é degustação. Então, depois de muito tempo, aí veio a Embrapa e começou a nos ajudar um pouquinho, fundamentalmente na parte da uva, mais do que da enologia. Você falou de Varig primeiro, as primeiras uvas que eu elaborei, que a gente produziu, eu mandava de avião para o Rio Grande do Sul. Em caixas de 8 quilos, 300 caixas, 2.000 quilos, mandava de avião da Varig, ainda no antigo aeroporto de Petrolina, mandava para Montchandon e mandava para Maison Forestier. Eu tinha uns enólogos, amigos, parceiros meus, que vinificavam para mim. Aí depois de vários e vários embarques que eu fiz, eles me chamaram a atenção. Opa, aqui deu alguma coisa boa. Foi exatamente no Chenin Blanc, e foi no Chenin Blanc, no Sauvignon Blanc, e teve um Pinot Noir também que me chamou a atenção, que ficou um vinho rosé muito legal. Aí a gente começou a acreditar devagarzinho. Deixa eu dizer para ti, para encurtar o filme, que você já deve estar de... Não. Já cansou de ouvir? Não cansei não. Então, seu Franco, o proprietário italiano, que era a 47ª fortuna do Brasil, digamos assim, era apaixonado por vinho. Apaixonado por vinho. Ele chegou um dia da Itália para cá e ele trouxe um feixe de galhos de uma uva chamada Sangiovese. Sim. Sangiovese é a variedade de uva que origina o Barolo de Montalcino. É um dos melhores vinhos do mundo, da Itália. Ele trouxe escondido numa perna, dentro da mala, de uma calça. Uma mala, porque não podia trazer vegetais para cá, que traria doenças, fungos e tal, né? Bom, desse feixe, eu fiz 1 hectare de uva. 1 hectare de uva são 10.000 metros quadrados, acho que foram aí na época 5.000 mudas. Eu sei que 3, 4 anos depois originou 10.000 garrafas e a história só deu para frente. Então assim, tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter tesão mesmo de você fazer as coisas. Você vai errar, mas você fez. Você dorme tranquilo. Você dorme tranquilo. Porque eu tentei, perdão, eu errei, eu não queria ter errado. E assim é a nossa vida. E eu volto àquele tema, para a gente melhorar esse Brasil, esse paizão da gente, esse mundão que a gente tem, se junte com pessoas melhores do que você. E oportunize tudo que aparece para as pessoas poderem ter a vantagem de também se realizar como eu estou me realizando. Assim a gente vai ser feliz, vamos ter uma sociedade melhor, onde se dê oportunidade para todo mundo. Eu vou encerrar te agradecendo a oportunidade de poder falar isso. É um pouco de desabafo na minha vida também, mas eu entendo que sim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, mas se a gente puder, cada um, fazer um pouco mais, participar um pouco mais da vida do outro, com certeza nós vamos ter uma vida melhor. Esse é o legado que Jorge quer deixar? Inclusive para os jovens empreendedores? É isso aí. Eu tenho assim,
Eu tenho 4 filhas, né? Sim. E aí o sentimento que eu tinha é que eu não estava dando toda a atenção para as filhas, porque eu sempre trabalhei muito, viajei muito, busquei, elas foram estudar, então eu vivi pouco elas. Eu sinto um pouco essa coisa, mas eu me consolava e eu dizia para elas assim, olha, falta alguma coisa para vocês? Não, pai. Pois é. Então, eu tenho lá 10, 12, 15, 20 mil filhos que precisam de mim e está faltando tudo. Era assim que eu me consolava, digamos assim.